Boa noite, pessoal. Guardar um pouquinho o pessoal enquanto entra o pessoal, eu vou colocando aqui o título da nossa live de hoje, tá bom? Consegui. Então, boa noite, pessoal. Consegui já colocar o título da nossa live, que hoje é sobre vacinas. Nós vamos falar principalmente sobre as vacinas da rede pública e particular, explicar as diferenças. Eu vou convidar a doutora Lian para entrar aqui comigo. Deixa eu achar ela aqui. Achei. Ai, peraí. Pronto. A doutora Lian entrar. Oi, doutora Lian. Oi, tudo Tudo bem? bem? Estão Tudo conseguindo jóia? me ouvir direitinho? Tô, e você? Também, então tá joia. Ótimo. Então vamos começar a nossa live, né? Eu vou me apresentar, sou a doutora Lorena Carramasco, sou pediatra, trabalho aqui em Anápolis. Vou deixar a doutora Lian se apresentar. Oi, gente, boa noite. Lorena, primeiro queria agradecer o convite, tá? Então, eu sou a Aliança, sou pediatra, infectopediatra. Eu e a Lorena somos amigas, né, da residência. A gente fez residência juntas aqui no HMIB. E eu atendo aqui em Brasília, na RF Pediatria, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês, então, de vacinas. Isso. A gente fez juntas, mas eu fiz a pediatria e a doutora Lian já era pediatra, estava fazendo a especialização dela, né, a É, subespecialidade em infectologia pediátrica. isso. Então, hoje a gente vai falar sobre vacinas, a gente vai detalhar para vocês em relação às idades, a gente separou por idades e aí vamos falar de acordo com as idades, então, tá bom? Então, vamos começar, né? Acho que já podemos começar. Vamos. Então, a gente vai começar falando das vacinas do nascimento, né? Que são duas, que é a BCG e a hepatite B, que a princípio não tem, né, diferenças aí entre as vacinas do público e do particular, até porque na grande maioria dos lugares elas são feitas ainda na maternidade, certo? A Isso. BCG, pode deixar, pode falar vocês sobre o que elas protegem. Não, então é isso, né? A vacina da hepatite B é feita a primeira dose, o ideal é que seja feita ainda na maternidade, né? Ou logo que o paciente tiver alta da maternidade, a mãe já procura o posto de saúde para fazer, que vai proteger contra hepatite B. O intuito dessa primeira dose é principalmente nas mães que se infectaram com hepatite B durante a gestação e para prevenir que o bebê pegue, né? Então, essa primeira dose tem principalmente esse objetivo. E a BCG, que é aquela vacina da marquinha do braço, tem o objetivo de proteger contra as formas graves da tuberculose, que geralmente acontecem até os 5 anos de vida, né? E realmente, entre essas daí, não tem diferença, são vacinas iguais, se a gente fizer no posto de saúde ou se a gente fizer numa clínica privada, né? Aí só Isso. deixa eu tirar esse fone que não tá... Teve uma pergunta, que inclusive foi uma pergunta da caixinha, que eu acho que a gente já pode até responder, já estamos falando da BCG mesmo. É Uhum. comum a criança tomar a BCG e não ficar com a marquinha no braço? Sim, Pode isso acontecer, né? exatamente, pode acontecer, né? Então, assim, existia uma grande preocupação em relação à marquinha, porque a recomendação antiga, se não me engano, até uns 2 anos atrás, enfim, é coisa recente, Isso. era de se revacinar caso não formasse marquinha no braço, como se não teve marquinha, não teve proteção. E hoje o que a gente sabe é que não existe essa relação. Crianças que não formaram cicatriz vacinal podem sim ter sido imunizadas, isso não tem nada a ver com formação de anticorpos, então a gente não precisa revacinar esse bebê caso não forme a marquinha, né? Isso, exatamente. Então, são essas duas vacinas do nascimento. Agora Isso, vamos para depois que o bebê nasce, então ele vacina essas duas, depois só com 2 meses de idade. Com 2 meses de exatamente. idade, a gente já tem algumas diferenças entre as vacinas da rede pública e da rede particular. Então, a gente tem na rede pública 4 picadinhas, né? Que é da penta, que a gente vai falar o que ela inclui, da pneumo, que é contra a pneumonia, da rotavírus, que é contra a diarreia, e da VIP, que é contra a poliomielite, certo? Isso, Agora vamos exato. falar de uma por uma dessas 4, qual a diferença delas em relação à do particular. Então, a penta, né, que tem a diferença com a hexa, que é a Uhum. do particular, pode falar, doutora Eliane.
Então essa já faz um pouquinho de diferença, né? As mães adoram a Hexa, que é a do particular, que é a vacina que deu a fama para essa história de a vacina do particular não dá reação e a do posto dá. Então, isso não é uma verdade absoluta para todas as vacinas. A gente vai explicar isso aqui conforme a gente for falando de todas elas. Mas em relação a esse específico, sim, tá? Então, em relação à penta e à hexa, não muda a proteção que a vacina vai causar no organismo. A criança vai estar protegida para as mesmas doenças. Então, a penta é a vacina de difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza tipo B e hepatite B. A Hexa junta todas essas e ainda junta a VIP, que é da paralisia infantil. Então, com isso, é uma picadinha a menos, o que as mães já veem como sendo uma grande vantagem, né? O bebê tão novinho, ficar lá cheio de picada. Então, vai picar uma vez a menos. E, além disso, ela chama hexavalente acelular. Esse nome acelular significa que ela vai causar menos reações adversas indesejadas. Então, exclui praticamente o risco de ter aquelas reações mais graves e mais raras, tipo crise convulsiva, né? E diminui bem os efeitos colaterais mais comuns, de febre, irritabilidade, dor, né? Não é que não vai ter nada, mas diminui bastante. Né? Aí depois tem a pneumo, que também tem uma diferença em relação ao particular. Isso, então. Pode falar. Então a pneumo do postinho, né, que eles oferecem no posto de saúde, é a pneumo 10 valente, que vai proteger para 10 tipos do pneumococo, que é uma bactéria que, ao contrário do que algumas mães pensam também, que só causa pneumonia, não, né? O pneumococo é uma bactéria que causa várias infecções bacterianas graves, né? Pneumonia, meningite, osteomielite, sepse e também infecções mais leves como otite e tudo. E já no particular, a vacina que é oferecida é a pneumo 13 valente, então protege contra 3 sorotipos a mais do que o posto. Sendo que um desses sorotipos é um sorotipo bem agressivo, a infecção é bem agressiva, costuma causar sepsis, infecções graves. Então é uma proteção bacana que a gente oferece a mais para esse bebê, né? Isso. A outra, que seria do SUS, né? Que já é oferecida no SUS, que é a VIP, que é contra a poliomielite. A doutora Eliana já falou que ela está inclusa na Hexa. Então, é uma picadinha a menos se for fazer no particular. E agora, por último, tem a de rotavírus. Pode explicar a diferença delas. Tá, então a rotavírus é a única vacina dessas que a gente está comentando de 2 meses que é feita oral, né? Que a gente fala que é de gotinha, na verdade não é só uma gotinha, é um pouquinho mais que uma gotinha. Então a do posto de saúde, ela é monovalente, é um tipo só do rotavírus, que pode causar uma reação cruzada com os outros sorotipos, protegendo um pouco mais a criança, mas a princípio ela é feita com um tipo só. Já do particular é pentavalente, então são 5 tipos do grupo do rotavírus, né? Sorotipos dele. Então, a vacina de pneumo 13 e a vacina do rotavírus, elas conferem uma imunidade um pouco maior, né? Amplia um pouco a proteção quando feitas no privado, quando a gente compara com as do postinho. Já a Hexa, a diferença é mais em conforto, que é o que eu falo para as mães. É uma picada a menos com menos efeitos colaterais, mas a proteção vai ser a mesma. Isso, exatamente. Então, agora, resumindo, né? De 2 meses, se a mãe puder fazer no particular, é melhor sim fazer a Hexa por ter menos reação e uma picada a menos, a pneumo porque protege mais e a rotavírus porque protege mais também. Exatamente. 3 meses. 3 meses a gente tem as contra meningite, né? Isso. Que no SUS a gente tem uma só, que é contra a meningite C. E no particular a gente tem 2 opções, que são a ACWY e a meningite B. Explica pra gente, doutora Eliana. Então essa eu acho que é uma que eu sempre falo para as mães, essa eu acho que vale bastante o investimento, né? Porque é uma doença que a gente tem tanto medo, uma doença tão agressiva, que tem um alto índice aí de mortalidade ou de deixar sequelas, né? Então, se a gente puder prevenir, muito bom, né? Então, o postinho oferece a meningite C, que sempre foi o sorotipo mais prevalente, mas como a população já está toda ficando imunizada para o tipo C, né? Então, assim, todos nós tomamos quando éramos crianças, as crianças de hoje também tomam. Então, a gente acaba protegendo bastante a população, e é esse o nosso objetivo mesmo. A gente acaba vendo menos esse sorotipo, né? Então, o tipo C vai ficando menos frequente à medida que está todo mundo imunizado.
E os outros tipos que antes eram mais raros começam a aparecer um pouco mais, que é o que a gente tem visto acontecer com o tipo B, que hoje, dependendo do estado e da idade da criança, já é até mais prevalente do que a C, né? Então, no Goiás, aqui no DF, a gente já vê um aumento dos casos do sorotipo B. Então, é uma vacina que é cara, né? É uma das mais caras, mas que vale bastante a pena pensando nessa proteção para uma doença tão grave, né? O esquema atualmente é o mesmo no posto ou no particular. A vacina é feita com 3 meses, 5 meses e um reforço com 1 ano de vida. Isso tanto da CWY quanto da meningite B, né? Antes tinham várias outras doses, com 7 meses, era meio confuso. Agora já tá igualzinho do posto, né? 3, 5 e 1 ano. Isso. E então, assim, tem mães, às vezes, que perguntam no consultório: nossa, doutora, é muito caro essas duas meningite, o que eu faço? Aí, se a mãe tiver que escolher, eu oriento fazer a meningite C do SUS e a B do particular. Pelo menos é. Eu faço a mesma coisa, também acho uma boa. Porque às vezes a mãe tem aquela ideia de, vou dar preferência para a CWY, que protege para 4 sorotipos, melhor que fazer só da B. Mas a C, ela já ganharia no posto. A gente quase não tem no Brasil, é um tipo de meningite que tem mais no exterior, né? E a W e a Y a gente tem aqui no Brasil, principalmente nos estados do Sul, né? Mas é uma incidência mais baixa quando comparada com a B. Então, apesar de fazer um sentido, porque vai estar protegendo para mais sorotipos, não vai proteger para o mais prevalente. Então, eu aconselho a mesma coisa. Faz a B e a C do posto, se não der para fazer as duas do particular. Né? Então, agora vamos para 4 meses, que na verdade a gente não precisa repetir, porque é exatamente igual a de 2 meses, tá? Isso. E a de 5 meses é exatamente igual a de 3 meses. Tá bom, pessoal? Então, a gente não vai repetir aí a de 4 e de 5 meses. Deixa eu só falar uma peculiaridade. A de 4 meses, tá todo mundo com as colinhas, né? As colinhas. Claro, porque vacina é uma coisa que pediatra não é obrigado a saber de cor, certo? A gente não acaba aprendendo ao longo da experiência, porque repete todo dia, várias vezes ao dia. Mas muda todo ano, né? E a gente fica doido com esse tanto de vacina. É verdade, é desse jeito mesmo. Tem que sempre estar revisando, ver o que mudou, o que atualizou, né? Só uma peculiaridade, os bebês que estão recebendo a vacina de 2 meses na rede particular, como eu comentei, a Hexa tem a hepatite B junto. E a gente precisa de 3 doses de hepatite B. Né? Então, ele já vai receber a do nascimento, vai receber com 2 meses de vida e necessariamente a última dose tem que ser com intervalo de 6 meses da primeira dose, ou seja, com 6 meses de vida, tá? Com 4 meses, o bebê não precisa obrigatoriamente receber hepatite B. Então, as mães que estão fazendo o esquema da rede privada, ao invés de fazer hexavalente, podem fazer a pentavalente do particular. Que diferente da penta do posto, porque a penta do posto tem hepatite e não tem a paralisia infantil, que é a VIP. A penta do particular tem VIP e não tem hepatite, tá? Então, o esquema ficaria hexa, penta e hexa. Para ficar direitinho. As mães que estão fazendo no particular. No particular. Claro. Isso. Bom, então agora a gente vai para de 6 meses, que daí é já um pouco parecida com a de 2 e 4, mas muda um pouquinho, né? Fala pra gente, doutora, como é que ficam as vacinas de 6 meses? Então, com 6 meses, os bebês que estão fazendo a vacinação pelo posto vão receber a penta, como a gente comentou, igual fizeram com 2 e 4, e a VIP, que é a paralisia infantil. No posto não tem rotavírus e não tem pneumo com 6 meses, é só com 2 e 4, tá? Exatamente. Já no particular, eles vão fazer hexa, vão fazer uma nova dose de rotavírus e uma nova dose de pneumo. Então, é uma proteção que amplia não só pelos sorotipos a mais que vão ter ali na vacina, mas porque também vai ter essa dose a mais com 6 meses, né? Então, repetindo... Não, só repetindo aqui mesmo, para ficar bem entendido aí pelas mamães e papais. Porque eu recebi uma bronca que eu não falei de papais aí no final de semana. Então, quem faz no particular... vai ter que repetir, vai ter a terceira dose de pneumo e rotavírus, tá, pessoal? Só quem faz no SUS que faz só 2 doses. Isso mesmo. A penta, né, e a VIP continuam igual. Isso mesmo. E a gente tem que lembrar que com 6 meses tem agora, desde o ano passado, a dose 0 da sarampo, cachumba e rubéola, né? Porque voltou o surto de sarampo, então os bebês com 6 meses estão fazendo a dose 0, porque antes a dose iniciava só com 1 ano de idade, tá? E também aos 6 meses tem a vacina, a primeira dose da vacina da gripe,
que inclusive é dividida em 2 doses, tá? Faz a primeira dose com 6 meses e a segunda com 7 meses, diferença de 1 mês. Exatamente. Isso. Certo? Então, e tem a diferença da pública e particular. Então, a tríplice viral, que a gente está vacinando os bebês de 6 meses a 11 meses, que é a dose 0, é a mesma, tá? Tríplice viral no posto, tríplice viral no particular. Ela vai ser sarampo, cachumba e rubéola. Porque tem mãe que fala, não, mas não é a vacina só do sarampo. Não vai vir escrito sarampo na caderneta, vai estar lá na tríplice viral, tá? Então, ele vai ganhar sarampo, cachumba e rubéola. E é a mesma vacina, tá? Então, pode fazer no posto se quiser aproveitar que essa é feita no posto. A vacina da influenza tem diferença, né? Então, a que é oferecida no posto protege para 3 cepas do vírus e a da rede particular protege para 4. Então, amplia um pouquinho a proteção. O esquema é o mesmo. Então, crianças até 9 anos que nunca foram vacinadas, a primeira vez que forem se vacinar, precisam de 2 doses com esse intervalo de 30 dias que a Lorena comentou. Depois é uma dose anual, igual é pra gente, tranquilinho, tá? Só sofre assim na primeira vez. Exatamente. É muita vacina até 1 ano de idade. Muito, dá até dó. E por último, 9 meses. Bom, então depois dessas todas aí que recebe até os 6 meses, tem só essa segunda dosinha aí da gripe com 7 meses. Aí depois, com 9 meses, a gente tem a febre amarela, que também não faz diferença ser no SUS ou particular, né? Pode fazer no SUS, sim. E graças a Deus, até 1 ano de idade tem vacinas, certo? Tem uma folguinha aí de uns meses. Exatamente. Aí só lembrando que a vacina da febre amarela é o que o pediatra sempre comenta. Já comeu ovo? Teve reação alérgica com ovo? Porque é uma vacina que usa ovo ali na composição, uma quantidade muito pequenininha. Então, crianças que têm uma reação leve ao ovo, umas bolinhas de nada, enfim, isso não é considerado contraindicação, tá? Contraindicação para vacinar a febre amarela é reação grave ao ovo, tá bom? Reação anafilática, aquela coisa de ter que ir para o hospital, fechar a garganta e tudo, certo? Que aí, na verdade, ela tem que ser tomada no hospital sob supervisão, né? Exatamente. Qualquer coisa, fazer a adrenalina. Isso. Bom, 1 ano de idade. E aí? Aí temos tríplice viral, né? Que tem a diferença com a tetra do particular. E temos pneumo 10, que é o reforço da pneumo que a gente fez lá com 2, 4, talvez 2, 4, 6, se tiver feito no particular. Temos meningo, certo? Só que eu e a doutora Eliane gostamos de dividir essas vacinas aí, mas no calendário do SUS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, elas estão todas juntas com 1 ano de idade. Explica para eles como que a gente faz, como que a gente orienta os nossos pacientes. Então, assim, gente, não existe uma contraindicação em fazer essas vacinas todas juntas, tá? Essa recomendação é bem individualizada mesmo. Igual a gente conversando, a gente descobriu que a gente indica mais ou menos da mesma forma. Mas isso é. E eu descobri também que algumas clínicas aqui de Brasília estão indicando por conta própria dividir um pouquinho, só para não ser muita vacina de uma vez. E porque dessas todas que o bebê vai receber com o aninho, a mais chatinha é a meningite B. Depois a gente pode até comentar um pouquinho desses eventos adversos aí, eu acho que vai ter perguntinhas sobre isso para a gente responder, mas é uma vacina que costuma causar mais reação, febre, muita dor local, então a gente evita de fazer com tantas vacinas juntas para ser mais tranquilo mesmo, tá? Então, quais são as diferenças? Como a Lorena falou, a gente faz reforço da pneumo, então se a criança está fazendo esquema de pneumo 10, ela vai fazer o reforço de pneumo 10, se ela está fazendo esquema de pneumo 13, o reforço é com a pneumo 13. Reforço da meningite, então ou a meningite C do posto, ou a meningite ACWY e a meningite B, para quem está fazendo no particular. E aí a tríplice que tem uma questão que assim, no posto eles oferecem a tríplice, né, que é a sarampo, cachumba, rubéola. Mesmo o bebezinho que tomou com 6 meses toma normalmente a dose de 1 ano, tá? E no particular, o que a SBIM recomenda é fazer, ao invés de fazer a tríplice, a gente já aplicar a primeira dose da tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e a catapora junto, a varicela. Porque aí a criança já recebe a primeira dose de varicela com 1 ano de vida e o reforço com 1 ano e 3 meses, e aí ela já fica imunizada para a catapora, que são necessárias 2 doses, né? Exatamente. Certo. E, bom, quando a doutora fala SBIM, é Sociedade Brasileira de Imunologia, tá, gente? Que nós temos a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, temos o calendário do SUS, temos o calendário da SBIM, tá?
Com 1 ano e 3 meses, aí a gente tem a segunda dose da tetra, que é essa que a doutora Lian falou, que é feita com 1 ano, que a gente pode fazer ou a tríplice do SUS ou a tetra do particular. Mas a segunda dose, o SUS já oferece a tetra. Por isso que ela falou dessa segunda dose da varicela, né? Que já tomaria aí já com 1 ano e 3 meses. E aí não precisaria tomar ela com 4 anos. Certo? Temos a hepatite A, que é a do SUS, né? Que não tem diferença com a do particular. Temos a tríplice bacteriana, que é a que é feita lá com 246, que é a DTP, né? E a VOP, que se for fazer a do particular, ao invés de fazer a tríplice bacteriana do SUS, se fizer a do particular, a VOP, na verdade, não vai ser feita oral, vai ser feita injetável ali junto com a do particular, tá? Explica aí de novo para eles, Lian. Não, então acho que é basicamente isso. Com 15 meses, a gente faz a tetra. Então, a tetra é igual a que a gente recomendou a criança fazer com 1 aninho, mas essa o posto oferece essa dose, tá? Então, mesmo a criança que tomou tetra com 1 ano, ela tem direito a ir no posto com 15 meses e receber a tetra dela. A hepatite A é exatamente a mesma vacina, tá? Do posto ou no particular. A questão é que a SBIM recomenda a hepatite A por volta de 1 ano, para fazer o reforço após 6 meses. Mas como a criança ganha essa dose no posto, eu geralmente indico fazer com 1 ano e 3 meses no posto e depois de 6 meses a gente faz a dose no particular, porque o postinho só oferece uma dose, tá? O posto não oferece duas. Então eu aconselho pegar do posto, né? Aproveitar o que tem ali, já que é a mesma vacina, é uma vacina boa. E com 6 meses a gente investe em fazer a do particular para ter esse reforço. E aí na penta, então essa DTP que a gente vê no cartão escrito lá com letras maiores, é a difteria, tétano e coqueluche. E a VOP que vem do lado é o reforço da VIP, que o bebê fazia quando pequenininho, com 2, 4 e 6, como VIP. A VOP é oral, né? E aí, como a Lorena comentou, quando a gente faz no particular, porque essa vacina é chatinha, essa costuma dar reação, da mesma forma que dava reação com os bebezinhos lá na penta, agora também dá bastante, às vezes até mais, porque o sistema imunológico da criança de 1 ano e 3 meses já é mais preparado, então às vezes a criança reage mais com a vacina também. Então a gente pode indicar a penta do particular, a penta celular, que aí vai ter essas, né, essas todas, a DTP, mais a VIP ao invés da VOP, então já vai estar junto. E também vem uma dose a mais do hemófilos influenza, que também é indicado a gente fazer mais esse reforço aí com 15 meses. Isso. Então, depois de 1 ano, seria as vacinas de 1 ano e 1 ano e 3 meses, que a gente gosta de dividir em 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3. A princípio, não teria mais nenhuma. Mas, igual a doutora Lian falou, hepatite A, bem recomenda 2 doses, com diferença de 6 meses. Então, como já tem a do SUS com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e 9, quem puder fazer a segunda dose da hepatite no particular, show de bola. Isso. Tá bom? Agora vamos para as vacinas de 4 aninhos, né? Então, com 4 aninhos, a gente teria aí o segundo reforço, né, da tríplice bacteriana, que é essa DTP, que a doutora Lian acabou de falar, que é difteria, tétano e coqueluche. Temos, né, poliomielite, que é a segunda dose e segundo reforço da VOP, né, ou VIP, se quiser fazer no particular. Teríamos varicela, se não tiver feito aquela primeira dose que a gente falou de tríplice viral com 1 ano, que a gente falou que poderia ser tríplice viral ou tetraviral, que já incluía varicela. Quem fez tetraviral na primeira vez e tetraviral depois já oferecido pelo SUS, não precisa fazer essa de varicela com 4 anos. Agora, quem fez tríplice viral e depois a tetra, aí precisa dessa dose de varicela com 4 anos. Certo? Isso. E o reforço da febre amarela, que há um tempo atrás, voltou esse ano, né? Pro calendário. Esse ano voltou pro calendário. Ficou um bom tempo fora, não tinha a segunda dose. E agora, esse ano, voltou a segunda dose pro calendário com 4 anos. Exatamente. Então, viram que fazer só uma dose de febre amarela com 9 meses não estava causando uma imunidade tão duradoura, né? Com o passar dos anos, os níveis iam caindo e, enfim, né, na vida adulta, talvez essa pessoa já estivesse suscetível de novo à febre amarela. Então, retornaram ao que era antes o esquema. Então, isso é importante. Se você tem um filho aí por volta de 4, 6 anos, ele provavelmente não recebeu essa dose.
E aí pode no postinho fazer a dose de febre amarela que retornou para o calendário agora com 4 anos. Não existe mais aquela dose de reforço a cada 10 anos que a gente fazia. Eu lembro, eu sou dessa época. De 10 em 10 anos tem febre amarela. Não existe mais essa dose, mas a de 4 tem, tá? Isso. Bom, e aí também com 4 anos tem o reforço da meningite, né? Da meningite para quem fez a ACWY, que é aquele reforço 5 anos depois da última dose. Isso. Então, a SBIM recomenda um reforço de meningite a cada 5 anos. Então, a gente faria ali por volta dos entre 4 a 6 anos esse reforço, né? Eu falo geralmente com 5, já que a gente terminou o esqueminha ali com 3, 5 e 1 ano. Então, com 5 aninhos, a criança faz de novo essa dose e outra dose na adolescência, né? Que aí eu acho que você vai comentar aí um pouquinho do que a gente tem. Fala pra gente, doutora Liana, como é que fica aí com 9 anos de idade? Bom, aí fica um tempão, né? Maravilha. Aí pronto. Finalmente, dos 2 aos 4, os pais têm sossego. Na verdade, 1,5, mais ou menos, né? 1,5 aos 4, os pais têm sossego. Depois tem mais um sossego dos 4 aos 9. Isso. Aí, então, nesse intervalo, só lembrar que tem as vacinas de campanha e a vacina anual da gripe, né? Então, tem gente que esquece e fala, só preciso voltar no posto daqui tantos anos, mas não, tem as anuais, tá, gente? As de campanha. Mas essas de calendário que a gente tá comentando, né? Que é as que vem lá escrito no cartãozinho, que tem esse intervalinho bom aí. Então, com 9 anos, o que é recomendado para as meninas é a primeira dose do HPV, que é oferecida tanto no posto quanto na rede particular. Essa pode ser feita no posto, que é a vacina que protege para os 4 sorotipos do vírus do HPV, né? Então, é uma vacina muito boa. Eu acho que essa é uma das vacinas que eu percebo no consultório maior resistência das mães para fazer, né? Assim, criou muita coisa em cima dessa vacina do HPV, que causava 1001 complicações, coisas que foram completamente desmentidas com o passar do tempo, né? Tanto que essas notícias são muito antigas e a vacina está aí há vários anos e nada disso se comprovou. Pelo contrário, a gente comprovou que era tudo, né? Mais uma dessas fake news. E acho que gera muito essa questão das mães não quererem fazer, como se isso tivesse induzindo a sexualidade, por estar relacionado com uma doença sexualmente transmissível. Mas não, tá, gente? A criança tá indo ali tomar uma vacina, ela não precisa nem entender como é que se pega HPV. O que a gente sabe é que quanto mais precoce a gente imuniza essa criança, melhor, né? E o que a gente tem que entender também é que, por exemplo, essa vacina tá pelo Programa Nacional de Imunizações, né, o PNI, que é o que o SUS segue, com 9 anos, porque a gente tem que pensar na realidade do Brasil como um todo, né? Que é diferente da realidade quando a gente individualiza ali a paciente do consultório, que tem outro, né, enfim, outras instruções familiares e tudo, tá? Mas é uma vacina super segura e que deve ser feita. Pensa, gente, uma vacina que consegue proteger contra um câncer. É a única que a gente tem, né? E é um câncer que a gente acha que é bobagem, que ninguém mais tem, que na verdade mata muitas mulheres todo ano. Então, eu acho bem legal, assim, reforçar essa questão do HPV, tá? Tirar esses mitos aí que existem. E aí, então, é recomendado com 9 anos a primeira dose e depois de 6 meses a segunda dose. Os meninos também recebem, mas para eles é um pouquinho mais tarde, é entre 11 e 14 anos a vacinação, tá? E o que mais? Ótimo. Aí depois dos 9 anos, essa do HPV, tem 11 anos que a doutora Liana tinha falado a gente tinha falado que tem que ter o reforço a cada 5 anos da meningite, da CWY. Com 11 anos, o SUS oferece a meningite, a CWY, tá? Só que parece que é um período, isso é novo, começou esse ano, mas é um período só de 11 a 12 anos, né, doutora Liana? Isso, por enquanto, só liberou para essa idade, né? Para os adolescentes entre 11 e 12 anos. Não sei, ainda não chegou em todas as cidades do Brasil, mas aqui em Brasília eu sei que alguns postinhos já receberam, já estão vacinando. Então, quem tem filho aí adolescente, fique de olho, leve no posto, garanta a sua dose da meningo CWY, que a maioria deles não foi vacinado quando bebê, né? Para essa vacina, então é a chance da gente conseguir. E muitas mães questionaram assim, por que vacinar primeiro os adolescentes e não os bebês, né? Então, o que a gente entende também um pouco de vacina é da cadeia de transmissão, que apesar dos bebês serem vítimas aí importantes da meningite, por serem pequenininhos e muitas vezes ficarem graves,
O adolescente, ele é um portador, muitas vezes assintomático. Então, ele carrega a bactéria ali na narina dele, sem sentir nada, e tá transmitindo. Então, é uma forma da gente quebrar essa barreira de transmissão. Por isso que eles optaram também por vacinar os adolescentes, e também porque eles adoecem, eles também têm meningite, assim como as crianças, mas para tentar quebrar essa questão da transmissão. Mas, com certeza, assim, a previsão, a ideia é que isso vá se estendendo para as outras faixas etárias e logo, logo, se Deus quiser, a gente já vai ter essa vacina disponível para os bebês também, né? Isso. Então, pronto, fizemos um apanhado geral aí, né, até os 11 anos. Teria mais uma aí com 14 anos, que é a DTPA, né, que é oferecida pelo SUS também, que é aquela mesma que a gente falou, da tríplice bacteriana, certo? Mas finalizamos, então, os calendários por idade. Agora, vamos para as dúvidas que eu anotei aqui, que deixaram na caixinha. Bom, então algumas coisas a gente já respondeu, mas eu vou fazer tudo de novo. Qualquer coisa a gente faz uma repetição aí rapidinho, tá? Primeira pergunta. Quais vacinas não estão no calendário e podem ser feitas à parte na rede particular? Então, faz um apanhadinho aí rapidinho pra gente, doutora Liane, agora sem ser por idade, né? Só falando com atenção. Então, acho que as principais que não estão no postinho são as de meningite. Meningite ACWY, meningite B. Existem as outras que diferenciam um pouquinho, igual pneumo, rotavírus, mas acho que o principal seriam isso. Acho que o principal, assim, seria as duas de meningite. Exatamente. O que fazer quando a criança dá muita reação à vacina? Tem uma situação especial que a gente pode citar, né? Isso. Que é a síndrome hipotônica hiperresponsiva. Exato. Então, assim, essa questão de reação vacinal é muito individual, né? A gente vê isso no consultório todo dia. Criança que não sente nada, a mãe fala, nossa, doutora, parece que esse menino tomou vacina. Nem chorou, não sentiu dor, não teve febre. E outros que já reagem muito mais, tem muito mais sintomas. Primeira coisa, isso não está relacionado diretamente com a formação ou não de anticorpos da vacina. Acho que é importante deixar isso claro também, né? Que tem mãe que fala, será que meu filho, essa vacina funcionou? Porque ele não sentiu nada, né? Então, os efeitos colaterais não estão relacionados com a proteção, com a formação de anticorpos, né? E nem com algum problema na imunidade. Tipo, meu filho tem muita reação, será que ele tem algum problema na imunidade? A gente sabe que é de cada organismo. E aí, a gente sempre avalia qual foi essa reação. Porque reações graves, como isso de o bebê ficar hipotônico, né? O que é hipotônico, né? Para as mães entenderem. Então, é aquele bebê que fica bem molinho, completamente prostrado, entregue, pálido, que não reage. É um bebê que você pega, ele tá muito molinho no seu colo, não consegue mamar. Consciência, né? Como exatamente. Isso, ele não consegue nem ter um choro forte, muitas vezes. Ele fica parecendo mesmo um bebê desmaiado. Né? Então, esse é um evento que a gente considera grave. Crise convulsiva também é um evento que a gente considera grave. São efeitos raros, mas relatados, principalmente com a vacina Penta, né? E que vão contraindicar as próximas doses daquela vacina. A gente vai recomendar que aquela criança seja vacinada com a Hexa do particular para não correr o risco de ter de novo esse evento. Né? Exato. Inclusive, essas são as situações que a gente fala para a mãe que tem que ser feita na particular. Não tem como fazer no SUS mais. E que tem que ir para o pronto-socorro, tá, gente? Se o bebê ficar desse jeito, ele precisa ir para o hospital, ele precisa ser avaliado por um médico imediatamente, ver se tem alguma medida de suporte que seja necessária. Então, assim, porque às vezes a mãe fica com o bebê daquele jeito em casa e ou manda mensagem para a gente e fica aguardando uma resposta e a gente não consegue ver imediatamente. Então, esses eventos adversos mais graves precisam procurar atendimento hospitalar e isso precisa ser notificado também, né? Sim. Próxima pergunta. Pode dar remédio para febre antes da vacina? Essa pergunta foi esperada, viu? Essa resposta, na verdade. Essa é campeã, né? Essa é campeã. Então, assim, gente, só pode para uma vacina específica, que é a da meningite B, tá? Então, existe um trabalho que dosou mesmo a formação de anticorpos comparando o uso do paracetamol. O estudo foi feito com paracetamol, não foi com dipirona ou com ibuprofeno. Então, a nossa recomendação é o paracetamol, nesse caso, que é o Tilenol.
E comparou, então, usando o Tilenol 30 minutinhos antes e não usando, tá? E viu que isso não interferia na formação de anticorpos e que diminuía os eventos adversos de febre e dor intensa, que são comuns com a meningite B. Como a gente comentou, é uma vacina mais chatinha, costuma dar mais reação. Eu já tomei e dói muito. Fiquei uma semana com o braço dolorido, então ela é chatinha mesmo. Então, para essa vacina, tudo bem, a gente libera fazer o paracetamol 30 minutinhos antes. Não é obrigatório. Tem muita mãe no consultório que fala, não vou dar não, vou dar se der febre. Beleza, e tudo certo, tá? Para as outras vacinas, a gente não deve medicar antes, tá, gente? Porque a gente inibe o organismo do bebê de identificar aquele corpo estranho da vacina e de reagir com a vacina. E a gente quer que ele reaja, a gente quer que ele identifique a vacina, que é o bichinho ali mascarado, atenuado, né? E forma anticorpos contra aquilo, tá? Então, se a gente dá o remédio para inibir esse processo, para evitar que a criança tenha alguma coisa que talvez nem ia ter, a gente pode sim atrapalhar a formação de anticorpos. Então, a nossa recomendação é que não dê para as outras vacinas. Mesmo a penta, que é chatinha, que a gente sabe que pode dar efeito colateral, só medique depois da vacina quando a criança apresentar algum sintoma de efeito adverso mesmo. Ótimo. Inclusive, na verdade, pode até causar mal, né? Igual a doutora Lia me contou que teve um paciente que deu o remédio antes da vacina, não precisava, o menino não estava com febre, e pelo contrário, né? Ele fez uma hipotermia. Então pode ser até perigoso. Exatamente, ficou todo molinho lá, gelado do remédio. Passou o efeito do remédio, ele ficou ótimo. Meu Deus. Deus me livre. Bom, o que mais? Bebê infectado pelo Covid, pode tomar as vacinas normalmente? Pode, né? Mas assim, o que acontece? Se o bebê estiver infectado com sintomas, você sabe que ele está infectado. Mesmo sem sintomas, mesmo assintomático. Espera um pouco para dar a vacina, porque a gente sabe que a vacina pode dar reação. E aí, às vezes, a criança vai começar a ter febre, você vai ficar desesperada, não sabe se é do Covid, se é da vacina. Então, se a criança estiver infectada, espera um pouco, assim como deve esperar com qualquer outra infecção viral. Se a criança estiver com diarreia, vômito, tosse, coriza, febre, espera um pouquinho melhorar para poder dar qualquer vacina. Isso, Então, o Covid não é uma contraindicação, né? Assim, a infecção pelo Covid, e a gente também não tem que esperar um período depois. Tem gente que, eu tenho que esperar um mês que teve o Covid. Não. A recomendação é, depois de 24 horas a febril, a 48, geralmente a gente indica, a criança já pode vacinar. No caso do Covid, que a gente sabe que nas crianças não tem causado um quadro de febre prolongado, às vezes nem dá febre, eu concordo com a Lorena, assim, geralmente eu indico a gente esperar o período ali de transmissibilidade do vírus, né? Aquele período que a gente aconselha de isolamento, que é em média 10 a 14 dias. Depois desse período, a criança tá bem assintomática, pode vacinar normal. Exato. Exatamente, estamos aqui falando que a criança tem que ficar de quarentena, né? Então, assim, a gente também não vai ficar expondo as outras pessoas, saindo com essa criança, indo no posto, encontrando um monte de gente, se a gente acha que, né, a gente está no período de transmitir. Então, vamos respeitar o isolamento, faz a quarentena bonitinho, depois vacina. Exatamente. Bom, próxima pergunta. Há 24 dias, minha bebê tomou a penta e ainda está com carocinho na perna. É normal? Então, isso é um dos efeitos colaterais, né? Efeitos adversos da vacina, que é a formação de um nódulo subcutâneo ali no local da aplicação da vacina, né? Então, a gente sabe que a vacina é intramuscular, dependendo da reação que causa no organismo, pode sim formar um nódulo, pode pegar algum vasinho e formar um hematoma, ficar mais arroxeado. Isso são coisas que a gente vê no dia a dia, são comuns. Esse nódulo tende a desaparecer ou regredir, diminuir em poucos dias, 1, 2 semanas, é o mais comum da gente ver. Geralmente, assim, o que eu orientaria para essa mãe é que essa criança fosse avaliada, porque a gente precisa ver que tamanho que está esse nódulo. Ele aumentou, ele diminuiu nesses dias todos, ou ele está exatamente igual? Ele está quente, ele está avermelhado, ele parece ter pus no meio. Será que ele formou uma infecção? Porque a gente sabe que a nossa pele é contaminada, é cheia de bactéria. Será que no momento da vacina entrou alguma bactéria e tem um processo infeccioso que a gente precisa tratar? Então, essa criança merece ser examinada, com certeza. Tá melhorando, tá piorando, né? Tá aumentando, progredindo. Isso. Ótimo. Próxima pergunta.
Meu filho não sente nada. Aquilo que a gente já comentou, inclusive. Meu filho não sente nada, nem febre, nem diarreia, em nenhuma vacina. É normal. Dê graças a Deus que seu filho não dá nenhuma reação. Isso. Então é o que a gente comentou, isso não está diretamente relacionado com formação de anticorpos, né? Ele não, assim, não tem efeito adverso, mas ele está ali reagindo tranquilo, formando os anticorpos dele em silêncio, em paz. Toda mãe quer isso, né? É o que toda mãe quer. Ai, próxima pergunta. Devo me preocupar quando a BCG não deixa a marca? A gente já falou sobre isso, né? Não tem mais problema. Antigamente era recomendado que. A gente falou sobre isso no começo da live? Acho que a gente Sim, falou. sim. Uma pessoa perguntou. Então não precisa refazer Não mais a precisa. vacina. Antigamente precisava. Agora, se não ficar marquinha, não precisa mais refazer. Inclusive, também foi uma outra pergunta aqui, que tinha um mito. Já adiantei que é um mito já, né? BCG do particular não deixa marca, é verdade? Não, então Pode é deixar, mito. pode não deixar do mesmo jeito que a do SUS, né? Porque Exatamente. antigamente falava que a BCG do particular não deixava marca. Hoje a gente já sabe que é a mesma, né? A vacina que está sendo feita é a mesma, é porque antigamente fazia aquela da pistolinha, mas hoje não, é a mesma vacina no posto ou no particular. Só uma coisa importante da BCG, recebi agorinha, 10 minutos antes de começar a live, a foto do recém-nascido. Recém-nascido não, tá com um mesinho e pouco de vida, que tá formando a lesão da BCG, tá evoluindo e tá aquele abscessozinho, né? Então é aquela bolinha vermelhinha que a gente vê que tá juntando pus ali no meio. E a mãe estava na dúvida se precisava drenar, né? Levar no médico, no cirurgião, para furar e tirar o pus lá de dentro. Então, gente, não, nunca, em nenhuma hipótese, a gente fura a BCG. Nem se o cirurgião falar, ele está errado, corra. Então, não existe indicação da gente drenar a BCG. Essa é a reação normal. Algumas crianças fazem uma reação muito discreta, uma bolinha vermelhinha de nada, parece uma picadinha de inseto. E outros já fazem aquela bolinha bem, né, cheinha, que a gente vê pus. Essa bolinha pode romper, pode sair pus dali de dentro, depois vai formar uma casquinha, cicatrizar igual um machucadinho. A gente não precisa medicar para isso, não precisa fazer curativo nem passar nenhum tipo de remédio. Precisa sim ser acompanhado com o pediatra, ele vai olhar a evolução e falar se aquela evolução está dentro do esperado ou se tem alguma coisa de diferente acontecendo ali, tá? Mas em hipótese nenhuma a gente vai furar, espremer, tirar o pus. Se drenar espontaneamente, a gente limpa com água, sabãozinho na hora do banho e só, tá? Bem lembrado, muito bom. O que mais aqui? É necessário dar a vacina de meningite que o SUS não oferece? A gente já falou que é a única que a gente pede, pelo menos a meningite B, né? Que não tem no SUS. O resto, se a pessoa não puder fazer no particular, tudo bem, mas pelo menos a meningite B, né? Isso. Próxima pergunta aqui. Essa também é boa. Tem algo que pode ser feito para a perninha do bebê ficar menos dolorida? Ou seja, né, fazer alguma coisa antes, uma compressa, ou logo depois que faz a vacina? O que você orienta, doutora Eliana? Então, eu sou meio assim da moda antiga de não faça nada, deixa o organismo reagir, pronto, né? Pediatra raiz, né? Raiz. Eu sempre falo, não vai fazer nada, não põe nada na perna, deixa. Mas assim, é liberado a gente fazer uma compressinha fria. Eu sempre tenho muito cuidado em falar isso, por isso que geralmente eu não falo para fazer nada, porque eu tenho medo das mães acabarem exagerando e fazendo uma compressa de gelo mesmo. É diferente de uma compressinha fria, tipo você pegar uma aguinha bem geladinha ali, molhar uma fraldinha e colocar em cima, e você pegar gelo e colocar em cima. Pensa, aquela região já está sensível, já recebeu uma vacina, você ainda taca gelo ali em cima. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, uma queimadura no local, porque a pele do bebê é muito sensível, né? E o gelo queima. Segundo, a gente sabe que o gelo, ele é anti-inflamatório, né? Então, ele diminui o processo inflamatório local. Por isso que a gente fala para colocar picolézinho quando a gengiva do neném tá doendo, porque é um anti-inflamatório meio que natural. Então, se a gente coloca muito gelo na perninha, a gente também pode estar inibindo a reação vacinal, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Mas eu acho que tudo bem uma compressinha gelada. Quer falar você que já é mais Nutella, vai. Nutella. Não, mas é porque assim, existem umas rodelinhas assim, que eu não sei o nome, e eu não sei indicar a marca, gente, mas várias mamães conhecem, são uns pontinhos, uns micro pontinhos assim, que você coloca
na perninha, vamos supor que vai vacinar aqui o bebê. Você coloca a rodelinha aqui assim e aperta um pouquinho. O bebê vai sentir uma leve dorzinha assim em volta e acaba inibindo um pouco a dor da picadinha, sabe? É igual quando a gente vai receber vacina, eles não fazem uma preguinha na nossa pele, assim, justamente pra gente meio que sentir uma dorzinha assim em volta e poder e não sentir tanto a picada, tá? Então as mães podem usar Isso. essas rodelinhas com micropontinhos também. Algumas Voltando já atrás, clínicas. uma Nutella aqui. Algumas clínicas até têm e usam isso na hora, eles colocam uma abelhinha que vibra, né? Um negocinho, justamente para acontecer isso que a Lorena tá falando, dar uma sensibilizada ali na região, relaxar o músculo, porque já viu quando a gente vai tomar uma injeção no bumbum, fala, relaxa o bumbum. Porque quando a gente contrai, dói mais. Então, usa esses artifícios para a coxinha do bebê ficar mais relaxada e doer menos. Existe um outro também Nutella, que é um adesivinho, nunca vi para comprar aqui no Brasil, as mães trazem mais de fora, mas com certeza tem, que todo mundo acha tudo, que é tipo é um adesivinho assim em gel, um gelzinho azul, que eu também não vou lembrar o nome, que é para fazer tipo uma compressinha fria. E esse tudo bem usar, porque ele é um geladinho muito discreto. Então vai fazer esse efeito que eu falei de fazer um processozinho anti-inflamatório leve ali, aliviar um pouquinho a dor, mas sem inibir também o processo ou sem ter risco de fazer uma queimadura. Então, esse adesivinho pode usar. Depois a gente descobre o nome. É. Aí outra pergunta, a gente já respondeu, né, que a vacina do particular não tem reação, é verdade? Assim, pode ter reação, mas muitas vezes em algumas vacinas a reação é menor até pelo tipo do vírus que eles inoculam no músculo do bebê, certo? Isso, Quer Então, complementar? a principal, essa fama ficou por conta da Hexa. A Hexa, de fato, diminui as reações. Mas a meningite B, por exemplo, é uma vacina que dá muita reação e que a gente só tem no particular, né? Exatamente. Então não são todas. Isso. E mesmo assim, mesmo as que dão menos, ainda assim podem dar reação. Uhum. Preciso ficar fazendo exame de sangue para saber se a vacina imunizou? Não existe isso de rotina, tá, gente? Algumas vacinas, existem exames que a gente consegue dosar a formação de anticorpos, mas esses exames a gente pede em situações muito específicas e a gente tem que analisar de forma meio crítica também. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem é hepatite B, que existe o exame, né, o anti-HBS, para a gente ver se a gente fez anticorpos contra a vacina da hepatite B. E aí, o que a gente sabe sobre esse exame? Quando a gente dosa ele muitos anos depois que a gente recebeu a vacina, é provável que essa titulação venha baixa, porque é como se aquilo tivesse adormecido no nosso corpo. Não quer dizer que se eu entrar em contato com o vírus da hepatite B, eu não vá reagir de forma adequada. Então, por isso que a gente tem que saber interpretar o exame, saber quando pedir. Por exemplo, quer muito fazer, o ideal é fazer 30 dias após a última dose do esquema e não 5 anos depois, né? Porque aí realmente o título pode estar baixo, a gente acaba indicando nesses casos uma dose extra e aí repete o exame para ver se esses níveis subiram e pronto, né? Então não existe necessidade. Às vezes na investigação de crianças com algum problema de imunidade, então, chega uma criança no consultório, ou da infecto, ou da imunologista, ou até do próprio pediatra, com um histórico de infecções recorrentes, e a gente vai investigar a imunidade. A gente vai pedir alguns exames para ver se a criança fez anticorpos para as vacinas, não para saber se a vacina funcionou e se a gente precisa revacinar, mas é porque isso faz parte da investigação da imunidade dessa criança. Então, a gente não faz isso de rotina para as crianças saudáveis, que tá tudo bem, não. Exato. A próxima que era perguntando da febre amarela, né? Que a gente já falou, que agora tem sim a segunda dose. Porque antigamente não tinha, então agora tem a segunda dose com 4 anos. Isso. Finalizamos as perguntas, finalizamos tudo. Deixa eu fazer um comentário. Agora vamos... tá. Eu ia ver as perguntas daqui, mas pode falar. É porque eu tinha visto bem rapidinho que alguém falou alguma coisa do rotavírus. Vou ver se eu acho. Enfim, já vou falar. A Mayara falou, e no particular eles trazem essa rodelinha. Traz a rodelinha, tá vendo? Beijo, Mai! Foi a Júlia que falou. Doutora, 40 dias após o rotavírus, bebê ainda com diarreia, 4 meses e a pele viu o que fazer. Tá. Então, assim, existe uma questão
sobre a vacina do rotavírus, né? Como a gente comentou, ela é aquela vacina oral que é feita com 2 e 4 meses no posto, 2, 4 e 6 no particular. Ela é feita com vírus vivo, então ela causa sintomas em alguns bebês, não em todos, semelhantes à doença, ou seja, incômodo na barriguinha, né? Cólica, desconforto abdominal e diarreia. As fezes podem ficar mais líquidas, mais esverdeadas, e o vírus fica sendo eliminado ali nessas fezes por uns 7 a 10 dias. Criou-se também meio que um mito, que já tem muito artigo comprovando que não existe isso, da relação do APLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença que causa diarreia nos bebês, diarreia com sangue, enfim, com o rotavírus. Na verdade, o que a gente sabe hoje em dia é que a doença da APLV coincide com a época que a gente está vacinando o bebê para rotavírus, porque é nessa época que o quadro aparece. Entre 2 e 6 meses é o típico do APLV. Então, a gente acaba correlacionando. Tem 20 dias que tomou a rotavírus e o neném abre um quadro de APLV, pronto, é culpa do rotavírus. Então, não é, né? Outra dúvida que surge muito é se não pode vacinar de rotavírus a criança que tem APLV. Também não existe essa contraindicação. Geralmente, o que a gente faz é avaliar como que está o intestino desse bebê. Se é um intestino que o APLV já está mais controlado, a gente já não tem sangramento, porque sabe que a vacina vai sensibilizar um pouco esse intestino. Então, a gente, às vezes, retarda um pouquinho a vacina, esperando o momento que a criança esteja melhor para recebê-la, mas não é contraindicação vacinar, tá? E o caso da Júlia, a Júlia está sendo um desafio ali, porque... Não, e também, só complementando, Júlia, qual Júlia? Essa Júlia que você respondeu agora, que você está falando? Isso, Ah, tá. Eu vou só complementar. E também a rotavírus, ela protege contra as diarreias mais graves, né? Exatamente. Mas o bebê, ao longo da vida, ele vai ter diarreia, tá? Ele vai ter várias viroses aí que vão se manifestar com diarreia e vômito. Às vezes diarreia, vômito, tosse, coriza. Enfim, diversas formas. Tá? Exatamente, Daiane tá falando que o bebê não fez nenhuma marquinha com a BCG. Não tem problema, a gente comentou isso no comecinho da live. Não precisa revacinar, tá tudo certo. Ótimo. A live vai ficar salva? Espero que sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Isadora. Ufa, deu Tilenol antes da meningite. Que bom, amiga. Dessa pode, vai. Da meningite B pode. Ai, tá vendo mais alguma pergunta? São 3 doses. Uma pessoa perguntou, são 3 doses de hepatite B? A gente falou, né? São 3 doses. A criança que vacina no posto acaba tomando 4, né? Porque ela faz ao nascimento com 2, 4 e 6. Também não faz mal nenhum ter essa outra dose. Mas o esquema para ficar imunizado são 3. Né? Vamos ver aqui o que mais. Criança com 2 anos tomou todas no posto. Tem alguma vacina para reforçar ou tá tudo ok? Tem as da meningite que a gente conversou, né? E também, doutor Leão, uma dúvida muito comum das mães é assim: doutor, eu não sabia dessa pneumo 13, né? Tomou as 2 vacinas pneumo 10. O reforço, posso fazer com a pneumo 13? Sim, pode, né? Então, o que a gente fala é que sempre, quando der para acrescentar, então, eu comecei o esquema com a do posto e agora tenho condição, ou fiquei sabendo, me informei, enfim, sobre a vacina da rede particular que protege um pouco mais. Posso fazer? Pode. O que a gente pede é para não ficar aquele samba de um mês faz num lugar, um mês faz no outro, né? Aquela confusão. Mas tudo bem, por exemplo, o bebê tomou pneumo 10 com 2 e 4 meses, a gente recomenda sim que, se possível, ele faça pneumo 13 com 6 meses e com 1 aninho também, porque a gente consegue dar essa proteção extra. E outra coisa interessante para as crianças de 2 aninhos para frente é fazer sim as meningites. Inclusive o esquema fica mais fácil, diminui o número de doses, vale a pena fazer. Tem muita gente que fala, essa vacina é para criança maior, é para criança maior, é para adolescente, é para adulto, tá, gente? Coloquem o calendário de vocês em dia também. A gente cuida dos bebês e esquece de se cuidar, né? Exatamente. Qual a idade mínima para tomar a primeira dose da meningo B? Então, ela é liberada a partir de 6 semanas de vida, mas no calendário ela tá ali com 3 meses. Então, a gente recomenda fazer com 3 meses. Né? Até para não coincidir com as de 2, que já é um monte de coisa. Ótimo. Você tá nas perguntas aqui embaixo, eu tava lá em cima para ver se tinha algum. Já tô na outra. Até que idade pode tomar a meningite B e depois de 1 ano muda o esquema? A gente acabou de falar, né? Que muda. Sim. E pode tomar até adulto.
Aqui, ó, doutor, eu dei no particular de meningite B e a CWY. É necessário dar a de meningite C no posto também? Não, tá, gente? A meningite C do SUS, lá no particular, ela já tá lá na CWY, que é acrescenta, a do particular acrescenta o sorotipo A, W e Y. A C continua nos dois. Tá? Isso, Então quem não faz a precisa. CWY não precisa. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Acho que era isso. Aqui pra cima, não, só o pessoal entrando mesmo. Acho que então podemos despedir, né? Deu certinho o tempo, gente. Que bom, deu para falar tudo, né? Ótimo. Tem mais uma aí, ó. DTPA, a imunidade é DTPA. menos duradoura do que a DTP? Ah, Laís falando. Então, existe sim alguns relatos da DTPA causar uma imunidade menos duradoura, por isso que quando a criança fez DTPA, sugere-se fazer os reforços, né? Na adolescência, nas mulheres gestantes, porque a forma, esse azinho aí, às vezes sim, pode ser uma vacina menos duradoura, tá? Que é inclusive aquele reforço que a gente falou que tem com 14 anos no SUS. Uhum, Certo? isso. Então é isso, Lian. Muito Foi obrigada. isso. Que bom que você aceitou. Foi Tava morrendo de ótimo. saudade. Pelo Foi menos uma deu para delícia. matar um pouquinho a saudade aqui. Isso mesmo, foi uma delícia, Depois, gente. depois vamos combinar mais algumas lives para a gente poder falar aí sobre as principais infecções na infância. A gente depois pensa aí nos temas, né? Isso, deixem sugestões aí, gente, no Insta meu ou da Lorena, para a gente combinar mais, tá bom? Então Foi tá bom, ótimo, boa obrigada noite. pela Obrigada, presença pessoal, de pela todo presença. mundo. Encaminhem a live aqui no aviãozinho, ó, para todo mundo, mamãe, papai, vovô, titio, gravidinhas. Gravidinhas precisam se preparar aí financeiramente, porque é muita vacina, tá bom? Vacina é R$ 1.000. investimento, gente. Para de gastar com carrinho, com bercinho, com um monte de coisa Com e invistam nas chupeta, com vacinas. mamadeira e gasta com vacina. Isso mesmo. Um Encaminha aí, beijo. pessoal. Um beijo. Tchau, Boa Liana. noite. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.